Olá, professores de arte, meu nome é Patrícia Delgado, PCNP de Arte da Diretoria de Ensino Leste 1. Desejo que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma TPC com o tema Educação Musical no Contexto Escolar. E temos como objetivo da nossa TPC refletir sobre a linguagem musical no que se refere à apreciação, aspectos auditivos, repertório musical, cultural e apropriação musical. Iniciaremos com a leitura. A música é uma manifestação do espírito humano, similar à língua falada. Os seus praticantes deram à humanidade coisas impossíveis de dizer em outra língua. Se não quisermos que isso permaneça um tesouro morto, devemos fazer o possível para que a maioria dos povos compreenda esse idioma. Kodali. Daremos continuidade à TPC anterior, onde citamos as habilidades essenciais, os materiais de apoio ao professor, e onde refletimos também sobre algumas metodologias ativas da educação musical que propõem que a criança participe do seu aprendizado, construa o seu conhecimento por meio de experiências, que associe o movimento, a audição crítica e a reflexiva. E trarei para vocês agora, que eu acho muito bacana, algumas citações que vocês fizeram no formulário de participação. Então tivemos a participação de muitos professores e colocarei aqui para vocês algumas das observações. Formação é de sumo enriquecimento para a prática docente no dia a dia da escola, é um guia para o desenvolvimento de atividades, ter contato com o material amplia o entendimento, a TPC esclareceu algumas dúvidas, agregou, ampliou o conhecimento sobre o tema música. Outros professores disseram: absorvemos novas experiências, novas perspectivas sobre o ensino da linguagem musical, contribuiu muito para a minha formação, disse uma professora. Interessante ter essas formações, enriquece o nosso currículo e melhora o nosso desempenho. Outro professor disse: aprendi muitas coisas que eu não sabia. Teve temática de forma contextualizada e embasada, formação amplia as nossas ideias, contribui para que possamos trabalhar de forma diversificada, mostrando a importância do estudo e da prática pedagógica consciente, contribui para o planejamento das ações, através de reflexão sobre a linguagem musical, mostrou algumas propostas de educadores conhecidos para que possamos estudá-los e ter uma aula de arte com mais embasamento. Outros professores disseram que foi relevante por termos feito uma revisão sobre a BNCC e suas propostas de trabalho e avaliação, além da importância das habilidades. Trabalhar música e sequências de atividades do caderno do aluno é importante. É bom estarmos a par do que está sendo elaborado pela SEDUC de acordo com a BNCC e o currículo paulista. Apresentou os devidos materiais de apoio, assim o professor consegue se achar e desenvolver a aula com embasamento nos documentos. Teve professor que deu dica, por exemplo, os exemplos oferecidos para explorar a paisagem sonora a partir de imagens e textos e as dicas de utilização de percussão corporal são materiais acessíveis, de fácil utilização para os docentes que não dominam as questões sonoras e musicais. Teve professor que disse que lembrou quando fez o curso de percussão aqui na diretoria de ensino. Então, estamos estudando essa possibilidade de proporcionar oficina para vocês, professores de arte. Colocaram também que a importância da TPC como uma abordagem na linguagem trabalhada no bimestre. É possível assim saber se está no caminho certo ou se precisa rever essa prática. São subsídios que confirmam que a professora está trabalhando no caminho certo. Que bacana! Estou trabalhando com os meus alunos paisagem sonora e ambiente sonoro. Teve professor que falou que foi como uma revisão, pois sempre trabalhou com o corpo, criação, sons e registros convencionais e não convencionais, com Schaeffer também. Teve professor que disse: a minha formação é em música e abriu meus olhos como trabalhar determinados temas e assuntos. Faço atividades em sala de aula, mas não sabia a qual autor se relacionava. Outro professor: na minha formação eu não fiz música e nesta TPC deu uma abertura de conhecimentos para a linguagem desse bimestre que é música. Trabalhar com música quando não se tem formação é muito complicado, mas com esses materiais de apoio se torna mais fácil e abre novos horizontes. A formação foi relevante, principalmente por eu não possuir nenhuma formação musical. Tivemos também um depoimento.
Como foi citado, muitos professores de arte não são especializados nessa linguagem artística. Sempre uso Schaeffer em minhas aulas. No ano passado, falei para uma turma de 7º ano que não existia silêncio absoluto. Experiência feita por Schaeffer. Hoje entrei na sala de aula e pedi que ficassem em silêncio absoluto. E a aluna me respondeu: "Não dá, pro. A senhora ensinou que não existe silêncio absoluto." Olha que bacana, eles são muito espertinhos, né? Então, assim, trarei para vocês aí durante a nossa ATPC mais depoimentos, mais observações que vocês fizeram que foram muito importantes, até mesmo para dar embasamento para essa nossa ATPC de hoje, tá bom? Iniciaremos agora falando um pouco sobre a apreciação sonora, a apreciação musical. O ato de ouvir música faz parte do nosso cotidiano. E foram algumas das citações que vocês colocaram no nosso formulário. Teve professor que disse: faz parte do nosso cotidiano. Música fala através da cultura e seus valores ajudam como instrumento de aprendizagem. A musicalização faz parte da vida desde a pré-história. Usamos para nos expressar. E é isso mesmo, né? Então nós temos aí um aparelho auditivo onde podemos desfrutar do mundo dos sons. Antes mesmo da gente pensar ou sentir um desejo de tocar um instrumento musical ou qualquer outro objeto sonoro, né? E já está no nosso cotidiano isso, desde que nascemos, né? Então podemos refletir sobre uma diferença do ouvir e do escutar. Isso é muito importante trabalharmos com os estudantes, né? Então o ouvir seria algo mais fisiológico. Eu estou aqui no meu ambiente e de repente eu observo um som, um ruído. De repente tem sons que a gente nem percebe, dependendo do que a gente está fazendo, da nossa concentração numa atividade, acontecem vários sons e a gente nem está percebendo por conta da nossa concentração em algo. E enquanto escutar seria significar esse barulho, esse som, absorver, raciocinar, relacionar, dar um significado, dar um sentido ao som que foi captado. Na linguagem musical é importante buscarmos desenvolver nos estudantes um ouvido curioso, atento, sensibilizado, interessado pelo mundo sonoro e no que este mundo sonoro tem a nos oferecer como conhecimento, como cultura, história. E perceberemos através dessa experiência que os estudantes serão capazes de influenciar outras pessoas e poderão tomar decisões conscientes. E agora vamos ver um pouquinho sobre alguns tipos de sons ou músicas e quais são as funcionalidades dela e como a gente pode apreciar esses sons, essas músicas. Então nós temos música funcional. De repente, se eu estou ouvindo ou até mesmo fazendo uma música, um canto de ninar, um canto de oração, um canto de trabalho, eu tenho que começar a compreender e entender que não há uma preocupação se a voz está bonita, se está afinada ou se o ritmo está correto, me preocupar com os elementos musicais. É um momento que não há essa preocupação. Então temos que perceber qual é o objetivo dessa canção, deste canto. Qual é a função? No caso do canto de ninar, é fazer o bebê dormir. O canto de oração, de me aproximar a Deus. O canto de trabalho está relacionado mais às atividades laborais, tanto no ambiente rural ou urbano. Na maioria das vezes é uma prática coletiva, pode cumprir aí uma função diferenciada de acordo com as características de trabalho ou da região. Pode-se entender também como um papel de aliviar o desgaste físico ou aumentar a produtividade, mas também pode estar associado como um modo de externar um lamento, uma crítica. Diferente, então, aí da escuta de um som pela estética. Então, nós tivemos som funcional e temos uma observação de um som pela estética. Neste caso, a gente observa ou aprecia ou de repente cuida-se dos atributos musicais. Se eu estou preparando um grupo para uma apresentação, seja vocal, instrumental, com certeza eu vou cuidar da afinação, do estudo da letra da música ou da partitura que será utilizada, seja convencional ou não convencional. Preparo esse grupo em
ensaios musicais, porque o objetivo muda para uma apresentação. E essa apresentação leva em consideração um resultado musical, uma performance esteticamente bonita, agradável, porque será apreciado por outras pessoas. Então essas são as possibilidades de formas de a gente apreciar sons, seja funcional, seja pela estética. É importante que os estudantes conheçam essas formas de música, essas formas de ouvir. Então vamos observar uma outra forma de escuta que todos conhecem, a escuta ativa, né? É uma audição atenta que envolve o ouvinte no fazer musical consciente e que por meio disso propicia aprendizagens mais significativas. Então podemos nos envolver em relação à escuta e reconhecimento de notas musicais, instrumentos, tipos de instrumentos musicais com seus timbres variados, vozes, mas mesmo ter um bom ouvido não para por aí. É importante ter um ouvido interessado, curioso, que tem muitas experiências, que ouvem todos os tipos, todos os estilos musicais de diversos lugares e que há consciência de que esses têm uma história cultural, uma forma de pensar o mundo, de pensar o tempo. Então é necessário desenvolver essa curiosidade estética nos nossos estudantes, para que eles percebam a riqueza, a diversidade de formas de pensar, de viver, de acreditar das outras culturas. Um exemplo é o que os indígenas fazem, né? Como música, como cultura, como vivência de mundo. E que eles percebam que não é a mesma vivência deles, não é a nossa vivência. E olha a riqueza do que eu posso aprender com esses povos, com essas culturas. E como desenvolver essa curiosidade auditiva nos estudantes? Primeiro, é importante que nós também escutemos o repertório que os estudantes trazem para nós, mas não apenas escutar a música puramente, e sim o mundo que está por detrás desse repertório, que valores que eles têm. Por que está sendo tão importante esse tipo de música para os nossos estudantes? Então, com essa atitude, nós conseguimos proporcionar aos estudantes novas apreciações de outros repertórios, para que eles não sejam prisioneiros de um único repertório. E olha como tudo isso vai ao encontro do que vocês colocaram como observação no formulário anterior. Olha só algumas citações de vocês. Música no contexto do ambiente escolar se faz necessário se pensarmos que está ligada intimamente ao dia a dia dos estudantes, lida com emoções e nos conta histórias. As paisagens sonoras fazem parte da nossa vida e termos base para trabalhar isso com nossos estudantes é algo agregador, onde sempre há uma troca mútua. História envolve todas as artes e a música. Pode ser trabalhada dentro da história em vários contextos para falar de diferentes períodos. Entender melhor o contexto dos nossos alunos é sempre importante para que nós possamos traçar nossos planos de trabalho para o ano. E mais uma citação. A música é importante para a integração das crianças na vida escolar. Eu amo música particularmente. Pode-se afirmar que a música na escola estimula o bom convívio social, a harmonia, o desenvolvimento da fala, da respiração, da autoestima e do próprio desenvolvimento cognitivo da criança. Eu sou professora de educação física e converso com o ritmo em tudo que faço, principalmente nas minhas aulas. Mas independente disso, eu canto há 18 anos, respiro música desde criança. Sei que a música te transporta a lugares que você nunca foi. Mas imagina estar para épocas em que você nem viveu, mas que vive em minutos. Sou extremamente ligada à linguagem. A música é a linguagem que mais utilizo para todos os aspectos da minha vida. Curti demais a TPC. Que bom, Pro! É muito gratificante ouvir esses depoimentos de vocês. Isso só nos fortalece, nos dá embasamento até para as nossas formações aqui, mas fortalece a nós como profissionais, nos mostra realmente a importância do nosso componente curricular. Bom, é isso aí, quero ver a participação de vocês. Então vamos falar um pouquinho aí sobre esse repertório que os estudantes trazem para a sala de aula.
Ao observarmos o repertório musical dos estudantes, podemos perceber que o gosto musical pode apresentar influências externas que podem ser exercidas por um grupo de amigos, pela mídia, pela família, pela religião, pelos costumes culturais ou familiares, regionais. Então podemos dizer que as crianças, os adolescentes estão numa fase onde apresentam uma atitude mais passiva, pois acabam aceitando facilmente modelos sonoros que são apresentados a eles. Se essas influências sonoras são rasas, sem conteúdo, os estudantes podem ficar restritos, fechados para novas possibilidades musicais. Isso acaba desestimulando o interesse pela apreciação de novas músicas, de novas sonoridades. Mas tem outros detalhes então que podemos também observar e analisar, e trabalhar com os estudantes. Então, quando isso chega à sala de aula, qual deve ser o nosso olhar? Quando esse repertório chega, como devemos trabalhar? É muito importante pensarmos que o repertório musical que os estudantes trazem pode representar uma história de vida, uma memória social, preenchimentos de desejos, de sonhos, de vontades, desenvolvimento de existência, pertencimento, ou seja, uma identidade que mostra a qual lugar ele pertence, a que faixa etária ele pertence, ou qual a sua origem, quais são as suas tradições, uma série de conteúdos emocionais, afetivos, essenciais, e que nós, professores, temos que saber como escutá-los. Porque estamos lidando com uma existência que está sendo expressa através desse repertório. O que temos que perceber através de tudo isso? Então, nos deparamos com diferenças de gosto musical. Na turma, nós temos uns que gostam de samba, de rock, de funk, de hip hop. E nós temos então aí várias posturas auditivas na sala de aula. Vamos lembrar que nós temos música para nos divertir, para dançar, para lazer, música de time, música que eu ouço no barzinho, ou que eu ouço na igreja. Enfim, são diversas possibilidades de desenvolver a escuta musical. Devemos perceber como tudo isso pode se tornar um conhecimento, passando da simples condição de um lazer, de uma diversão, e o que podemos trazer para a linguagem musical, para que os estudantes ampliem e desenvolvam com isso mais critérios de escolha e que amplie o seu repertório através de apreciação de diversos estilos. Agora, vamos perceber que transformar tudo isso que nós falamos até agora em conhecimento para os nossos estudantes é o nosso objetivo como professor. Então, professores, até aqui nós podemos refletir que o primeiro passo para desenvolver a musicalização é aflorar a apreciação, aflorar o conhecimento do processo de desenvolvimento humano. A musicalização no contexto escolar não está focada no ensino técnico, e sim no sensibilizar para a música, para os sons, trabalhos de atenção, de escuta consciente, escuta criativa, integração de um grupo, interiorização, contato com a cultura pré-existente, interação e exploração do corpo em movimento através dos sons, dos silêncios, exploração de diversas fontes sonoras, criação, composição, criar sons também a partir dessa apreciação que a gente faz. Assim nós estaremos formando não músicos profissionais, mas sim pessoas sensíveis, apreciadoras, percebendo que a música faz parte da vida, tem uma série de conteúdos espontâneos, reflexivos, fluidos, sem muitas regras, sem fixar a uma técnica que inibe até às vezes a expressão. Podemos dizer também que muitos estudantes, através dessa vivência que eles podem ter na escola, da linguagem musical, eles podem se encantar e desejar aprofundar os seus conhecimentos musicais posteriormente. Depois de tudo isso que nós observamos sobre a importância da apreciação, de tornar os alunos sensíveis, apreciadores,
é importante percebermos que não para por aí a linguagem musical. Em tudo, em qualquer componente, em qualquer profissão, é importante que a gente possa dar passos a mais. Isso também é bacana. Então, para que o estudante não seja apenas um apreciador, mas que ele possa experimentar essa linguagem, é importante que nós também nos apropriemos de mais conteúdo sobre a linguagem musical. Nós saímos daquele papel de conhecer a música, de entendê-la, mas é importante apropriar-se de seus conteúdos, dos seus parâmetros. E isso foi uma das citações que nós tivemos também no formulário. Olha só o que alguns professores disseram. A linguagem musical, musicalização, precisa ser inserida nas escolas de forma prática. Por isso, os professores precisam aprender, no geral, a ter noções básicas de música, canções, notas musicais e diversas formas de produzir sons com os alunos, que conhecem muito sobre o universo musical. Outra citação. Seria proveitoso se todos os professores tivessem conhecimento básico da musicalidade, para não transmitir ao aluno conhecimento raso. Por essa razão, acredito que alguma formação seria de bastante relevância, já que teremos que ter essa missão de estar a par de todo o conhecimento artístico. Então, podemos ver, através das citações que vocês colocaram no formulário, que vocês sabem da importância de todos nós, como professores de arte, nos aperfeiçoarmos, aprofundarmos os nossos conhecimentos em todas as linguagens. Então, na questão da linguagem musical, é importante que a gente tenha experiências musicais, que a gente sinta na pele realmente o que é fazer música, o que é estar num grupo musical, conhecer um pouco mais desses parâmetros, desses conteúdos musicais. E com certeza a gente poderá proporcionar momentos de prática na sala de aula com os estudantes. Depois de tudo isso, nós sabemos que nós temos um momento muito curtinho de ATPC da Diretoria de Ensino com vocês, professores de arte. Não temos a interação ao vivo, mas tivemos a interação através do formulário e foi muito rico poder trazer para vocês, ouvir vocês, fazer com que os colegas também ouvissem o que vocês citaram no formulário. E aproveito a oportunidade de falar que estará no formulário uma pergunta. Se vocês têm interesse de participar de oficinas aqui na Diretoria de Ensino, nós estamos estudando a possibilidade de oferecer oficinas na linguagem musical, como também outras linguagens, para que a gente possa se conhecer, estar mais pertinhos uns dos outros e para que a gente possa experimentar, praticar a linguagem musical e as outras linguagens também. Então fica aí a pergunta, quero saber qual a opinião de vocês, a disponibilidade e até a próxima. Tchau, tchau!